Graça e paz de Cristo. Hoje nós vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 9. Então, Provérbios, capítulo 9, nos diz o seguinte, verso 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. 2. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. 3. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, verso 4, quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz, 5. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. 6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. 7. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. 12. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. 13. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia. Nécia significa tola, e não sabe coisa alguma. 14. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. 15. Para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. 16. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz. 17. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. 18. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, a leitura de Provérbios 9 nos mostra que existe um código das 7 colunas. Nós demos esse título aqui para Provérbios 9. O Código das 7 Colunas é um estudo de Provérbios 9. Nesse estudo, em que nós colocamos esse título, O Código das 7 Colunas, a engenharia do sucesso e a ilusão do atalho. O capítulo 9 trata desses assuntos. No bloco 1, nós vemos que existe uma engenharia da sabedoria. Nós lemos dos versos 1 ao 6 que o texto nos diz que a sabedoria já edificou a sua casa, ela já lavrou as suas 7 colunas. Então, aplicando esse texto ao trabalho, nós vemos que a sabedoria, ela não trabalha com a sorte. A sabedoria, ela é infraestrutura. Antes de convidar os clientes, antes de convidar as pessoas, a sabedoria garantiu que a casa era sólida. Nós lemos ali que a sabedoria já edificou a sua casa, ela construiu sobre 7 colunas. Ela matou as suas vítimas, quer dizer, ela preparou o animal que foi abatido e já colocou o vinho na mesa. E está chamando a todos e dizendo assim aos simples, venham para cá. Foi isso que nós lemos nos versos 1 ao 6. Então a sabedoria, ela garantiu que a casa era sólida. Da mesma forma, aplicando isso ao trabalho, antes de abrirmos um negócio, antes de fazermos qualquer coisa, aplicando esse assunto em relação a quem está solteiro, está querendo um casamento. Antes de você partir para um casamento, você precisa construir as bases da sabedoria para que você esteja pronto, para que você esteja pronta para partir para um matrimônio. Então, um insight aqui para o profissional: não tente crescer
antes de ter fundamentos. O marceneiro primeiro garante que as colunas suportam o peso e só depois ele coloca o telhado. Ainda nesses versos 1 a 6, nós vemos que está sendo oferecido o banquete da sabedoria, que nos fala a respeito de preparação e ordem. Tudo tem uma preparação e uma ordem. Então, a sabedoria é apresentada como uma anfitriã diligente, que constrói algo sólido. Como é essa construção? A construção é: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. No trabalho, isso fala sobre fundamentos e estrutura. Como é a preparação? Ela não oferece sobras à sabedoria. Nós lemos no texto que a sabedoria matou as suas vítimas, ou seja, ela preparou um animal fresco, ela preparou o melhor. Ela bateu os animais, ela preparou o vinho e ela arrumou a mesa. Isso nos fala de excelência no serviço. Quando você exerce a sua função, quando você trabalha no seu negócio, você trabalha com excelência, é a excelência que te leva mais longe. E existe um convite, ela envia suas servas para chamar os simples e os faltos de entendimento. A sabedoria é acessível a quem quer aprender. Então vamos ler aqui mais uma vez os versículos 1 a 6. Provérbios 9, verso 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. 2. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. 3. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo. O verso 3 fala que a sabedoria anda convidando desde as alturas da cidade. Desde as alturas da cidade significa que a sabedoria, ela vem do céu, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Para receber a verdadeira sabedoria, é necessário buscá-la de Deus, é necessário ter o temor ao Senhor, é necessário ter reverência a Ele, buscar do alto os ensinamentos que Deus deixa para nós na sua palavra. Ela já anda convidando desde as alturas. Um outro detalhe aqui, desde as alturas, significa que convida de todos os lados. Um convite que é feito nas alturas significa que é para todos. Todos, todos. E ela diz aqui o verso 4. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz. 5. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Vamos lembrar que a palavra de Deus, ela traz o nosso alimento. E a palavra de Deus também traz alegria. Então, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. E o verso 6. Deixai os insensatos e vivei. Em outras palavras, pare de andar com os insensatos. Escolha andar com a sabedoria. Deixai os insensatos. Fiquem longe dos insensatos. E vivei, e vivam, e andai pelo caminho do entendimento. Procurem andar com entendimento. Agora vamos para o bloco 2, que fala sobre a reação ao feedback. Os versos 7 ao 12. O que é feedback? Feedback é o retorno. Quando eu converso com alguém e apresento o meu trabalho, eu peço para a pessoa: o que você achou do meu trabalho? Quando a pessoa dá a resposta falando o que ela achou do trabalho, ela está dando o retorno, ela está dando o feedback. Então, Provérbios 9, no bloco 2, fala sobre a reação ao feedback. Versos 7 ao 12. Como que você reage quando você recebe um feedback ruim? Quando a pessoa fala para você que não estava tão bom?
É sobre isso que o bloco 2 de Provérbios 9 fala. Então o texto diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Quando você fala para o sábio o que ele precisa melhorar, ele aceita a correção, ele recebe aquela crítica como uma instrução e ele busca melhorar e ele acaba se tornando mais sábio. Agora, aquele que é tolo, quando ele recebe uma palavra que não agrada a ele, ele se irrita e muitas vezes ele acaba ofendendo a pessoa porque a pessoa apresentou uma crítica. A pessoa que é tola, ela, ao invés de crescer no meio da crítica, ela acaba ou continuando na mesma ou ela piora. Então isso tem uma aplicação no trabalho. O diferencial do mestre não é não errar, mas sim como ele reage quando alguém aponta uma falha na sua peça. O profissional medíocre, a palavra medíocre vem daquele que é médio, daquele que faz as coisas tudo pela média. A pessoa fala assim, está bom. Ela não trabalha com excelência. Então o profissional medíocre se ofende com a crítica. O profissional que é sábio, ele usa o feedback para refinar o seu ofício. Ainda nessa parte do bloco 2, nós vemos que isso fala sobre um divisor de águas. Existe a figura do escarnecedor versus o sábio. Tem essas duas figuras, o escarnecedor e o sábio. Então esse texto, do versículo 7 até o versículo 12, é fundamental para a ética profissional e para o feedback. Qual é a reação à crítica? Qual é a reação que se deve ter à crítica? Corrigir um escarnecedor gera insulto. Quando você corrige um escarnecedor, ele afronta você. Corrigir um sábio gera amor. O sábio, ele passa a respeitar você quando você corrige ele. Qual é o princípio do crescimento? O princípio do crescimento fala que dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. No ambiente de trabalho, a capacidade de ser ensinável determina o teto do profissional. É preciso ter coração ensinável, um coração aberto para receber o ensino. O ponto central aqui é o versículo 10, que retoma o tema mestre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos então ler os versículos 7 ao versículo 12, que falam a respeito desse bloco. Qual a reação que você tem para o feedback e que essa reação é um divisor de águas entre o escarnecedor e o sábio. Provérbios 9, verso 7. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Então aquele que repreende o escarnecedor, aquele que zomba de tudo, que não leva as coisas a sério, que não busca a excelência, toma afronta para si. É aquele que se insulta, xinga, fala que a crítica não tem valor, ou reclama, dizendo assim, a pessoa só sabe me criticar, ela não busca melhorar. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Aquele que corrige o ímpio, recebe a sua mancha. Recebe o quê? Recebe a sua marca. Qual é a marca do ímpio? Ele vai retrucar, ele vai dizer que você está errado, ele vai dizer que você não está vendo direito, ele vai dizer que você não sabe fazer uma crítica decente. Então o ímpio, quando ele é censurado, ele vai manchar a pessoa que o corrige, vai manchar com as suas ofensas. Verso 8: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Aqui uma orientação: não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo,
e ele crescerá em entendimento. Vamos fazer um corte aqui para falar de um texto do Evangelho de Mateus. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus deu uma orientação a respeito de repreender o próximo. Vamos ver Mateus 18, versículos 15, 16 e 17. Veja o verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E verso 17. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Nós sabemos que os gentios eram aqueles que não faziam parte da comunidade dos judeus. Então Jesus estava dizendo: trate como um estranho, não trate mais como se fosse o seu irmão. E essa recomendação se aplica em Provérbios 9. Você deve buscar ajudar o próximo, corrigir o próximo, uma vez, entre você e a pessoa. Se ela não escuta, você leva 1 ou 2 testemunhas e tenta ajudar a pessoa. Se ela não escuta, então você fala diante das pessoas, e se ela realmente não aceita e quer permanecer sendo uma pessoa tola, ele diz aqui, Jesus disse, então se afaste. Não ande mais com essa pessoa. Trate como se fosse uma pessoa que é estranha. Voltando para Provérbios 9, então, como nós lemos no verso 8, não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Então aqui, não repreendas o escarnecedor. É possível tentar corrigir alguém seguindo aqueles parâmetros que lemos em Mateus, no capítulo 18, nos versículos 15, 16 e 17. Você pode tentar, mas se a pessoa insistir em continuar sendo a tolice, sendo uma pessoa escarnecedora, então deve-se deixar de lado. Verso 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Nós lemos lá no slide a respeito do princípio do crescimento. Toda pessoa que aceita o feedback, que aceita a correção, ela cresce. Esse é o segredo para o crescimento. Andar com pessoas sábias, receber os conselhos delas e colocar em prática. 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, como nós lemos no slide, que existe um princípio que é o princípio maior de todos. No 9, existe um princípio do crescimento, que é ouvir o sábio, receber os feedbacks e sempre procurar melhorar. Agora tem um princípio que vem antes do princípio do crescimento, que é o princípio do temor ao Senhor. Esse é o princípio maior. Está no verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo significa o conhecimento a respeito do santo. Note que santo está em letra maiúscula. Esse santo é Deus. Esse santo é Jesus. Esse santo, então, o conhecimento de Deus a respeito da vontade de Deus, da vontade de Cristo, é a prudência. O versículo 11, por quê? Porque por mim, ou seja, pelo temor ao Senhor, pela ciência, pelo conhecimento dos mandamentos de Deus, se multiplicam os teus dias. Pela sabedoria, você cuida da sua saúde, da sua alimentação, você cuida das suas emoções, do seu coração, você cuida do seu espírito, você cuida da ligação com Deus, você cuida de sempre buscar crescimento. Por mim, por Deus, pela sabedoria, se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. 12. Se fores sábio, para ti serás, sábio serás, e se fores escarnecedor,
tu só o suportarás. Então, cada pessoa suporta aquilo que decide, aquilo que escolhe para o seu caminho. Se você for sábio, você vai ser sábio para você mesmo, para você mesma. Se você for escarnecedor ou uma escarnecedora, você vai suportar esse peso. E agora nós vamos para o bloco 3, que fala sobre a armadilha da ilusão. É dos versos 13 ao 18. No texto que nós vamos ler, vai estar escrito que a mulher louca é barulhenta. Ela diz assim: as águas roubadas são doces. Qual é a aplicação desse texto ao trabalho? Cuidado com a barulheira do mercado. Existem promessas de lucro sem trabalho. Existem esquemas, existem atalhos. O texto chama isso de águas roubadas. Elas parecem doces na boca, mas levam à morte da reputação e do negócio, que é o que diz o verso 18. E nesse bloco 3, nós também podemos concluir que essa mulher louca, ela representa a mulher que é a ilusão, que é a tolice. Ela apresenta o banquete da tolice, o do atalho, da ilusão. Então a mulher tolice é o oposto exato da sabedoria. Qual é a postura dela? Ela é barulhenta, ignorante e não sabe nada. Ela apenas se senta à porta. Ela não construiu nada. Nós vamos ler no texto que a mulher louca, ela se senta na porta da sua casa no alto e ela chama as pessoas. Então aqui, lendo aqui a sedução do atalho, ela oferece águas roubadas e pão comido às escondidas. É o lucro fácil, a desonestidade ou o trabalho mal feito, que parece vantajoso no início. Então aquela pessoa que faz as coisas pela metade, no atendimento ao cliente, não busca a excelência. Isso gera o desfecho trágico. O convidado da tolice não percebe que os mortos estão ali. Então, o atalho profissional ou ético leva à ruína da carreira e da vida. Vamos ler agora os versos 13 ao 18. Provérbios 9, verso 13. A mulher louca é alvoroçadora. Então, ela é barulhenta, ela é agitada, ela apresenta várias propostas, ela é nécia. Nécia significa que ela é tola e não sabe coisa alguma. 14. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. Nós lemos no começo que a sabedoria, primeiro, ela preparou uma mesa, matou as suas vítimas, preparou o vinho e depois ela foi para as alturas da cidade. Aqui nós vemos que a mulher louca, ela é, versículo 13, alvoroçadora, barulhenta, agitada, que procura chamar a atenção, ela é nécia, ela é tola e ela não sabe de nada. E ela também não preparou nada. Mas, no verso 14, ela se assenta à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. 15. Para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Veja, ela chama as pessoas que estão seguindo no caminho direito. Ela está convidando. 16. E o convite dela é esse aqui. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento ela diz. 17. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. 18. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então aqueles que aceitam o convite da mulher louca, essa mulher louca, ela simboliza a tolice, em contraposição ao que nós lemos na primeira parte do capítulo 9, que é a sabedoria. A sabedoria, ela já edificou a sua casa. Nós percebemos que tanto a sabedoria quanto a tolice estão fazendo o seu convite. E o convite é feito para os simples e para os faltos de entendimento. Só que a sabedoria convida para um banquete, onde se oferece um banquete com vítimas, ou seja, com um animal que foi abatido
fresco para se servir com vinho que traz alegria, e a mulher louca só é alvoroçadora, agitadora, não traz nenhum resultado. Isso nos leva ao bloco 4, que é a conclusão. Qual mesa você escolhe? O texto nos mostra o contraste entre os dois banquetes. Como que são os dois banquetes? A sabedoria trabalha antes de convidar. Ela edifica, lavra colunas, prepara a carne. Enquanto a tolice apenas senta e grita. No mundo do trabalho, isso separa quem constrói uma carreira sólida de quem vive de aparências ou de jeitinhos. Aplicação final. No trabalho, você pode escolher a mesa da construção, que exige esforço, prumo, esquadro, ou a mesa da ilusão, que é fácil, mas é vazia. Quem escolhe a sabedoria encontra a vida e o favor. Então essa é a aplicação final. No trabalho, você pode escolher a mesa da construção, que exige esforço, prumo, esquadro, ou a mesa da ilusão, que é fácil, mas é vazia. Estamos aqui repetindo a aplicação final, destacando que quem escolhe a sabedoria encontra a vida e o favor. Agora, quando nós lemos o texto de Provérbios 9, nós vimos que ela preparou as suas 7 colunas. E o tema desse vídeo é o código das 7 colunas, a engenharia da sabedoria em relação à ilusão. Então, aqui nós preparamos um slide sobre Provérbios 9, sobre o que são essas 7 colunas. São as 7 colunas da competência profissional. Nós vemos que do bloco 1, dos versículo 1 ao versículo 6, existe a engenharia da competência. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Nós lemos isso. Depois, o que ela lavrou suas 7 colunas? Quais são as 7 colunas? Nós vamos ver as 7 colunas agora. A fundação do aprendizado. A primeira coluna da sabedoria é a instrução. A segunda é o conhecimento, a terceira é o conselho e a quarta é a inteligência. Nós vamos ver quais são as colunas, as 5, 6 e a 7 na sequência. Mas vamos tratar aqui de uma por uma. Sobre a instrução. O que é a instrução? A instrução é o ponto de partida, o desejo genuíno de buscar instruir-se. Toda pessoa que busca sabedoria, ela tem curiosidade, ela procura instruir-se, ela procura informações a respeito de vários assuntos, ela procura saber a respeito das coisas, ela quer aprender sobre como se arrumar para o seu trabalho, como cuidar da sua educação financeira, como arrumar a sua casa, quais os treinamentos que ela deve fazer. Ela vai buscar instrução. Depois que ela começa a buscar a instrução, a pessoa começa a acumular conhecimento. E o acúmulo e a retenção das informações recebidas, ela vai acumulando as informações, isso vai formando conhecimento. Com o tempo que a pessoa tem vários conhecimentos, a pessoa começa a ter dúvidas. Então, o que a pessoa faz? A pessoa tem a humildade de buscar experts para dirimir as suas dúvidas cruciais. Ela vai buscar o conselho. Essa é a terceira coluna da sabedoria. Depois que a pessoa busca conselhos, ela vai usar o seu cérebro. Nós vemos ali a figura de um cérebro ali em cima. Ela vai usar o seu esforço mental. Ela vai usar a sua inteligência. O esforço mental que processa e organiza os níveis anteriores. Então, essa é a fundação das 7 colunas, a fundação do aprendizado. A pessoa busca instrução, ela adquire conhecimento, depois ela tira suas dúvidas a respeito do que ela está aprendendo com os experts, buscando conselho, e aí ela usa a inteligência e processa toda aquela informação, e isso
esse esforço do mestre, a coluna da inteligência, sem o processamento mental, o conhecimento é apenas uma pilha de madeira bruta. É o esforço da inteligência que transforma a matéria-prima da instrução em um projeto viável e robusto. E isso leva a pessoa para o bloco 2, que nós lemos do versículo 7 ao 12. O sábio, ele se torna mais sábio, ele cresce no conhecimento. E o tolo, ele não cresce. Então dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Aquele que já está sábio, ele prossegue. Ele vai para o nível 5, que é o entendimento. O que depois ele vai para o discernimento e ele vai para a prudência. Então aqui, qual a estrutura da decisão? Entendimento. Quando o conhecimento se torna seguro e dominado na prática. A pessoa faz todos aqueles processos anteriores: instrução, conhecimento, conselho e inteligência. Usa o seu raciocínio, a sua inteligência, processa, transforma tudo aquilo que aprendeu em conhecimento. Ela passa a ter entendimento. Quando o conhecimento se torna seguro e dominado na prática, aqui no entendimento, a pessoa consegue falar a respeito do assunto entendendo bem dele, podendo até ensinar outras pessoas. Isso leva a pessoa para o discernimento. Você vê ali um olho que significa clareza. A pessoa que tem discernimento, ela tem clareza absoluta para decidir e separar o certo do errado. Como ela tem o entendimento, na hora que uma situação aparece na frente dela, ela tem clareza, ela tem um olho clínico, ela sabe, isso é o certo, isto é o errado, isso é o verdadeiro. Você sabe que um ourives, aquele que trata do ouro, ele bate o olho e ele consegue identificar, isso aqui é ouro, isso aqui não é. E quando a pessoa tem discernimento, a pessoa consegue chegar na sua medalha. Ela passa a ter prudência. A prudência é o nível máximo. A pessoa consegue escolher o melhor entre várias opções boas. Quando uma pessoa tem prudência, quando uma pessoa é prudente, se oferecem para a pessoa várias alternativas, ela sabe escolher a melhor opção. Um exemplo: uma pessoa que recebe uma feijoada à meia-noite. Ela vai dizer que não e ela vai deixar a feijoada para o almoço do sábado, do domingo ou para o almoço do dia seguinte. Uma pessoa que está dirigindo seu veículo e o sinal fica amarelo. Se ela está muito longe do sinal, ela vai parar. Mas se ela está mais perto, ela vai passar o sinal. Ela vai ter a capacidade de decidir bem, com prudência. Então, essa é a estrutura das 7 colunas. E a prudência, ela é o acabamento fino. Falando aqui sobre a coluna da prudência. A prudência é o nível mais alto da sabedoria aplicada ao trabalho. É saber exatamente onde cortar, onde polir e qual decisão traz o resultado mais duradouro. Diferente do impulsivo, o prudente enxerga o projeto pronto antes mesmo de começar. Então aqui ele sabe avaliar entre 2 e mais alternativas. No bloco 3, nós lemos sobre a armadilha da ilusão, que a mulher louca, tola, diz: as águas roubadas são doces, mas ele não sabe que ali estão os mortos. Então, nós vemos aqui que existem 2 convites. Existe o barulho versus o fundamento. Então aqui você tem o convite da insensatez. Qual é o convite da insensatez? A insensatez é barulhenta, mas não sabe nada. Oferece atalhos, águas roubadas e lucro sem esforço. Sem colunas, a estrutura desaba. Do outro lado, você tem o convite da sabedoria. Exige construção, suor e prumo. Oferece um banquete real baseado em fundamentos que resistem ao tempo. O legado que permanece. Então, a conclusão é que a sabedoria e a decisão
é que a sabedoria já edificou a sua casa, o banquete está posto, basta a cada um tomar a sua decisão. E, encerrando aqui, existem 7 colunas inabaláveis. Qual dessas colunas você precisa fortalecer no seu trabalho hoje para que a sua entrega seja inabalável? Então, qual dessas colunas você precisa fortalecer no seu trabalho hoje para que a sua entrega seja inabalável? Essa é a meditação de Provérbios 9. Nós estamos no mês do trabalho, então vamos ler cada dia um capítulo de Provérbios, destacando o foco sobre o tema do trabalho nesse mês de maio. Deus abençoe a sua vida. Lembre-se de sempre dar glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, ao Deus Pai, porque criou todas as coisas e entregou seu Filho para dar a vida por nós, ao Deus Filho porque morreu por nós, e ao Deus Espírito Santo porque é Ele que nos guia para seguirmos a Ele. E se você ouviu essa mensagem e pensou, como eu posso ser mais sábio, porque você ainda não entregou a sua vida para Deus, aqui está a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que você aceita Jesus para ser o Senhor da sua vida. E quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, Ele passa a ser aquele que é o seu mestre, aquele que guia você e que orienta você, e também como seu Salvador. Salvar do quê? Salvar dos pecados. Todos nós temos pecados, mas Deus enviou Jesus justamente para dar a vida para sermos salvos. Salvos dos nossos pecados, dos nossos enganos, dos nossos erros. Ele nos salva porque Ele nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a falar com você, te ajudando e guiando você em direção ao caminho do céu. E quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. É um livro que a Bíblia menciona, onde estão os nomes dos que entregam a vida para Deus, aceitando a Jesus. Então, se você ainda não aceitou a Ele, faça essa oração de confissão agora comigo. Ligue o seu pensamento com Deus e ore esta oração aqui, que está aqui na tela junto comigo, para que você entregue a sua vida para Deus, para Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Faça todas as suas orações somente para o nome de Jesus. Procure uma comunidade de fé, uma igreja, um grupo que fala que somente Jesus traz a salvação e somente Ele é o caminho que leva para Deus. Participe dos estudos bíblicos para conhecer mais a respeito da vontade de Deus para a sua vida e participe das reuniões de oração. A oração é uma forma de você conversar com Deus de forma franca e sincera. E fazemos o convite para que você acesse as playlists aqui do canal. Nós temos playlists que falam a respeito do Evangelho de João. Você tem cada vídeo falando a respeito de cada um dos capítulos do Evangelho de João. Você tem uma playlist que fala sobre o Evangelho de Lucas. E esses dois evangelhos você pode conhecer mais sobre a vida de Jesus. Você também encontra playlists com devocionais. Todos os dias são gravadas mensagens que falam a respeito de um assunto para a meditação e reflexão no dia a dia. E também existem a leitura de salmos, onde você pode aprender mais sobre os salmos, e o livro de Salmos é um livro que mostra como pessoas no passado se relacionaram com Deus, o que nos ensina, o que nos dá uma base para aprofundar a nossa intimidade com Deus também. Fazendo uma oração final, te agradecemos, Senhor,
pela leitura de Provérbios 9. Te agradecemos por essa pessoa que recebeu a Jesus agora como Senhor e Salvador da sua vida, pedindo que o Senhor dê inspiração para que essa pessoa encontre, pela direção do Espírito Santo, uma boa comunidade de fé, um bom lugar onde possa conhecer mais a respeito da sua palavra e conhecer mais a respeito de quem é o Senhor. Peço que o Senhor abençoe a todos, derramando sabedoria, conhecimento, derramando a inteligência, o entendimento, o discernimento, a prudência, tudo o que aprendemos com a leitura de Provérbios 9. Que possamos ser melhores a cada dia mais e mais em tudo que fazemos, que tudo isso seja para a tua glória, que tudo isso seja para o teu louvor, que possamos pensar a respeito da excelência nas coisas que fazemos, não deixando as coisas pela metade, porque muitas vezes em alguns projetos estamos relaxando. Que os teus filhos, as tuas filhas sejam mais atentos em relação ao seu casamento, que às vezes alguma coisa ou outra fica deixando de lado. Eu peço que o Senhor venha abençoar, dando sabedoria para esse teu filho, para essa tua filha, para que venha tomar a direção certa em relação ao cuidado com relação à sua família, ao seu relacionamento conjugal, matrimonial. Que os pais sejam sábios no cuidado com os filhos e que o Senhor também abençoe o trabalho. Nesse mês, o Senhor nos direcionou para falar a respeito da carreira profissional e do trabalho. Então, pedimos que o Senhor venha honrar o trabalho, a empresa, os negócios que cada um dos teus filhos, que cada uma das tuas filhas exerce e tem como função, como atividade para o seu sustento. E que o Senhor abra a mente e dê sabedoria e luz para aqueles que estão na caminhada, que estão buscando um caminho, de repente uma mudança de carreira, uma transição de carreira. Que eles consigam encontrar essa transição sendo direcionadas pelo Teu Espírito Santo, para que possam encontrar a felicidade nessa área da sua vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos agradecendo. Amém e amém.